em nossos momentos devastadores. Às vezes, buscamos o auxílio de páginas, de telas ou de uma história contada. Mas já se perguntou por que gostamos tanto de escutar histórias de romance? Permitam que eu acrescente que é uma grande honra para mim conhecê-los, e eu me chamo Ritter Gleison. Quando lemos um livro, ou assistimos um filme, vemos uma série, acabamos por mergulhar dentro daquele universo. Para algumas pessoas, seria até melhor continuar naquela vida, ou naquele local, seja numa série, seja num filme, ou até mesmo em páginas de livros sobre romance. Mas por que isso nos acontece? Tem-se o fato de isto ser o motivo que gostamos, que acabamos por alçar um voo àquele local. E acabamos não apenas como um leitor ou uma pessoa que assiste a série, até mesmo adentrando aquele universo, como se ele realmente fizesse parte de nossas vidas. Por isso, choramos quando um casal em uma série, um filme ou um livro acabam não se estando junto no final. Sentimos tanta alegria, felicidade, quando vemos que aquele personagem teve o seu final feliz. Porque mais do que só ler ou assistir, estamos dentro daquela série, fazemos parte daquele universo. Ou assim o nosso cérebro pensa o ser. Quando adentramos nesses mundos, adquirimos empatia pelos personagens, paixão, amor, até ódio por vários daqueles personagens que se conta na história. Ficamos deslumbrados, principalmente na leitura, aonde o seu cérebro literalmente viaja para dentro do mundo daquele livro e tudo fica aqui em sua cabeça, naquele cenário que você mesmo criou. Você mesmo, muitas vezes, até se imagina como o personagem principal ou o personagem por quem teve mais identificação com as características que você acha melhor e que se sonha em ter ou almeja alcançar em você mesmo. Pois nossa cabeça, diferente da vida real, não faz diferença para o nosso cérebro se estamos vivendo na vida real ou se o que imaginamos também é vida real, porque para o nosso cérebro é vida real. Aquela experiência de ler um livro te transforma, não pela simples leitura que você o faz, mas pela história, a emoção, o drama, a dor, a alegria, a saudade que alguns personagens sentem do outro. O seu cérebro tende a achar que aquilo é real para ele e que a saudade é sua, é de você que está sentindo aquela saudade ou que está sentindo aquela dor. É por isso que às vezes ficamos tão angustiados a acontecimentos das histórias que estamos nos dedicando a assistir. O nosso cérebro não diferencia aquela cena final, aquele quase beijo, aquele momento dramático, o choro de um personagem, o choro de uma população, pois para ele aquilo é a verdade que você está passando naquele momento e está o entregando. Não precisamos vivenciar aquele momento para que saibamos os sentimentos que os colocam. É por isso que livros e filmes têm esse poder tão grande, pois vivemos outras vidas, conhecemos outras histórias, apenas assistindo, vendo, lendo, imaginando, em um certo ponto para nós mesmos, pois o nosso cérebro, como disse, acredita que tudo é real, mas nós sabemos que não é, e sabemos que estamos seguros em nossa cama ou em nosso sofá, assistindo ou lendo aquilo que estamos a amar no momento. Também pelo fato de que chamo de o alívio do caos, pois na vida muitas vezes não temos resoluções, conflitos resolvidos, não sabemos às vezes o que é aquela história daquela pessoa que você conhece, que é um amigo seu, uma pessoa por quem desenvolveu uma empatia, acaba por nunca saber o
o que realmente aconteceu na vida desta pessoa. Só sabemos o que acontece em nossa vida, em nossa história, pois o livro e o capítulo, o personagem principal somos nós mesmos, mas aqueles que fazem a teia de nossas vidas, não sabemos, muitas vezes, o que aconteceu, a resolução dos problemas que eles outrora estavam vivendo. Nessas mídias onde assistimos, vemos ou lemos, nos é contado o final de cada personagem, agradável ou não, mas você fica sabendo da resolução, do que aconteceu e o porquê aconteceu. A narrativa nos entrega tudo o que tínhamos de não resolvido em nossas vidas. E sabemos que ali encontramos a resolução e o final, feliz ou não, de cada história que nos foi contada. E até mesmo de saber que a felicidade existe e que é possível vivenciá-las estando aqui na vida real. Nos mostra que o que está escrito em um livro são pessoas que viveram tempos passados, mas que alcançaram aquilo que almejamos alcançar. Pois, mesmo se pensarmos que o mais esquisito das pessoas conseguiu em um livro, em uma história, alguém que o ama não pelo que tem, mas pelo que é, pela suma que existe dentro de você, que há uma pessoa no mundo que amará cada coisa que você faz. Isso nos reconforta e nos dá esperanças de que conseguiremos também alguém que estará lá por nós, pelo que somos, pelo nosso jeito, porque gostamos de ler, porque gostamos de jogar videogame, porque gostamos de jogar bola, por qualquer coisa esquisita que resida dentro de nós mesmos. Pois lembro-me também que em minha adolescência, quando mais novo, se alguém se interessava por mim, achava que a pessoa nunca gostaria de mim, nunca sentiria algo por minha pessoa, pois eu não me valorizava e não achava que alguém realmente gostaria e quisesse ficar com alguém como eu. As histórias podem nos ensinar que existem outras vidas e que existem outras pessoas. Por isso dizem que quem lê tem a capacidade de viver outras vidas, de conhecer outras histórias, saber que existe sempre um caminho que apenas ainda não foi traçado e que não importa o que aconteça, no final, por mais defeitos que tenha, aquela pessoa escolheu você. É essa alegria, são essa junção, esse amálgama de tudo o que falei, que faz entender o sentido de por que gostamos tanto de histórias de romance e por que ficamos tão eufóricos e felizes quando tudo dá certo, quando as coisas saem do jeito que gostaríamos, pois gostaríamos que nossa vida se saísse exatamente daquela maneira. Obrigado, meus amigos, por terem me escutado e terem me dado um pouco de seu tempo e um pouco de suas vidas a me escutar. E até o nosso próximo encontro. Cuidem-se.